Olá pessoal, hoje com o dia 5 a gente vai trazer a meditação com o tema O Senhor se lembra. O versículo-chave é 1 Samuel 1, 19 a 20. Lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passando seu devido tempo teve um filho, o que chamou de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Quando chega dezembro, parece que tudo ao nosso redor quer nos lembrar de que o Natal está chegando. As luzes das ruas, as músicas no comércio, as crianças perguntando pelos presentes, a correria das últimas semanas do ano. Mas existe uma lembrança muito mais profunda que o Natal nos traz. Uma verdade que atravessa toda a Bíblia. E essa verdade é: o Senhor se lembra. Essa é uma das frases mais preciosas das Escrituras, e ela aparece justamente nos momentos em que Deus decide intervir na história. O Natal existe porque Deus se lembrou de nós. Desde Gênesis, Deus fez promessas. Um Redentor viria, a luz brilharia nas trevas, o mal seria vencido, e mesmo quando parecia que nada estava acontecendo, Deus estava movendo a história, passo a passo. E o Natal é a prova de que Deus não esquece o que promete. Ele se lembrou do seu povo, ele se lembrou da dor da humanidade, ele se lembrou da promessa feita a Abraão, Davi e os profetas. Então, na plenitude dos tempos, ele enviou Jesus. O Natal é Deus dizendo ao mundo: ei, eu não me esqueci de vocês. E como limos no versículo acima, Ana é um lembrete de que Deus vê a dor que ninguém vê. A história de Ana, que limos, é um retrato vivo dessa verdade. Ana era uma mulher piedosa, mas carregava uma dor profunda. Ela não podia ter filhos. E naquele tempo, isso não era apenas um desafio emocional, era social e espiritual também. Imagina o final de ano da Ana. Enquanto outras mulheres faziam planos com sua família e seus filhos, elas talvez só ficava pensando, talvez no próximo ano eu vou conseguir engravidar. Mas ano após ano se passava e nada mudava. Bom, quantas pessoas hoje vivem o Natal exatamente assim? Chega dezembro e em vez da alegria que vem, elas só conseguem relembrar do que não aconteceu. Um sonho adiado, um vazio que ninguém entende. E a Bíblia diz que Ana fez aquilo que muitos de nós fazemos em silêncio. Levou a sua dor ao Senhor e chorou. E então vem a frase que muda tudo. O Senhor lembrou-se de Ana. E quando Deus a visitou, ele não apenas deu um filho, ele deu Samuel, um profeta que guiaria Israel e prepararia o caminho para o rei que Deus enviaria. Isso nos mostra algo poderoso. Quando Deus age, ele faz mais do que pedimos. Ele faz o que planejou. E o que ele planejou é completamente perfeito. E o Natal é o ápice de um Deus que sempre se lembra. A história de Ana é só uma peça do grande quebra-cabeça da redenção. Deus também se lembrou de Noé, enquanto as águas cobriam a terra, de Abraão e Sara, quando já era impossível terem filhos, de Isabel, já idosa, preparando o caminho para João Batista. E quando João nasceu, seu pai Zacarias disse algo que resume todo o Natal. Deus lembrou-se da sua santa aliança. Ou seja, o nascimento de Jesus não foi um acidente, foi o cumprimento perfeito do que Deus estava prometendo há séculos. E se Deus se lembrou de Ana, ele também se lembra de você. Deus não esquece as orações. Deus não deixa promessas pela metade. Às vezes o que parece ser silêncio é apenas o trabalho de Deus, preparando algo que nós ainda não conseguimos enxergar. Assim como Ana fez parte do plano que anunciaria o rei, assim como Isabel fez parte da preparação para Jesus, nós também fazemos parte do que Deus está construindo hoje.
E a conclusão é que o Natal nos lembra de que Deus não esquece. Então, quando olharmos para o presépio, ou ouvirmos o hino natalino, ou ver as luzes da cidade, a gente deve lembrar que o mesmo Deus que enviou Jesus ao mundo continua enviando graça ao mundo. O mesmo Deus que abriu e preparou o ventre de Ana é o Deus que abre as portas hoje. E o mesmo Deus que se lembrou de Israel é o Deus que lembra de você. E o Natal é mais do que apenas uma data. É uma lembrança eterna de que Deus cumpre as suas promessas. Todas elas. Bom, que nesse Natal possamos descansar nessa verdade. O Senhor se lembra. Ele vê, Ele age e Ele sempre está perto.